Olá pessoal, então conforme prometido, nós estamos aqui para falar do Man of Steel, o filme do Super-Homem. Eu tô aqui, o Nilson Falcão. Eu, Rafael Kiuia. E o Alan vai estar aqui. Ah, peraí, Alan não, ué, é outra pessoa. É o Batman. É o Batman? Eu pensei que fosse o Clark Kent. Não, eu sou Clark Kent. É, pra que homenageando o Super-Homem Christopher Reeve da década de 70 e 80, estamos aqui com... Tira o óculos agora. Vamos ver agora. Caramba, agora é o Super-Homem. Impressionante isso, cara. Bom, o que a gente pode começar falando é da personalidade do Super-Homem, que eu acho que houve uma mudança bem interessante do que a gente conhece tanto em quadrinhos quanto nas telonas, né, no cinema. Porque o Super-Homem ele começa, ele cresce, fica adulto e ele não aparece bobalhão no filme, né? Isso é legal, ele não aparece... não tem que ficar bobo pra dizer que não é o Super-Homem, né? Ele só tem que conter, mas isso ele aprende na infância, né? Conter esses impulsos dele de se parecer com o humano, né? É, isso graças ao pai dele, né? O pai dele faz aquele trabalho na infância, a mãe, de trabalhá-lo pra ser um ser diferente, né? Entre normais. No meio da raça humana, né? Normal, os seres humanos não tem muito... Mas na humanidade, como ele é um alienígena, né? Ele tem que parecer com eles, pelo menos, nesse comportamento. Então essa personalidade, né, dele vai sendo trabalhada pelos pais, mas ele não precisa ser um bobão. Né, tem até a relação dele com os amigos, né? Que ele sofria bullying, então ele era meio revoltado e tal. Queria bater nos coleguinhas. Já pensou, filho, o Super-Homem, você fazer bullying no Super-Homem? Na escola, não sabe que ele é o Super-Homem. E lá ele quer bater nos... Ele não tem essa coisa de, eu sou bonzinho, eu sou um escoteiro, né? Ele quer bater nos... Mas no antigo também. No antigo também, né? Tem aquela coisa que... É uma cena de basquete que ele joga, né? Que ele joga futebol americano, é isso? Então, que ele joga futebol americano e o... Ele acabou não conseguindo ir com o garoto por causa dos jogadores. Do jogo dos caras que estão zoando ele. Mas lá, quem contém é ele mesmo, né? No caso, nesse filme, quem contém essa impulsividade dele é o pai que vai aconselhando. Então, essa mudança na personalidade é legal, né? A relação com os amigos, com o pai, vem sendo tratada de forma diferente. The world's too big, Mom. Then make it small. Focus on my voice. Pretend it's an island out in the ocean. Can you see it? I see it. My son was in the bus. He saw what Clark did. You have to keep this side of yourself a secret. What was I supposed to do? Just let him die? Maybe. Mas os vilões, Alan, o que você achou? Você que já viu, você viu a tetralogia, né? A tetralogia antiga e viu esse filme que você gostou, adorou, né? Agora do Returns. Eu achei que seguiu bem, porque aquele homem, que se usar, que eu esqueci, eu nem pronunciei o nome dele, ele continuou sem saber falar, como no outro, também sem saber... O mudão, né? O grandão mudão. Ele só dava porrada, né? E a Faora continuou também meio... ela luta, ela tá ali dando um apoio pro Zod, né? Mas ela continua meio estrategista, mas na dela. É. E também tem o Zod, que também eu acho que ficou a mesma coisa. You think you can threaten my mother? Deixa acertar aqui. Agora tá saindo teu cabelo, tá quente. Mas olha só, não. Então, os vilões teve essa coisa legal, né? Que deu, obviamente, hoje com um roteiro até eu acho que mais trabalhado. Teve eles foram colocados até mais impetuosos, eles têm uma outra motivação. O Zod tem uma outra motivação que é... Gente, a gente tá dando um monte de spoiler, né? Já perceberam que quem não viu o filme pode parar de ver. Volta lá e vai fazer outra coisa. Mas a gente vai dar spoiler aqui direto. Vê o filme e depois volta. Depois volta. Vai no cinema e volta.
E o Zod, ele tem uma outra motivação, que é fazer da Terra, fazer a raça kryptoniana, né, prevalecer, continuar, dar continuidade à raça kryptoniana, né. Que no outro não, a motivação dele era apenas uma vingancinha. Nessa não, ele tem, eu acho que aprofundou mais, né? Ele ficou um personagem com uma profundidade maior que ele tem um lance de vingancinha também, mas o foco principal dele é Krypton na Terra. Justamente, tanto que é o que eles têm. Você que está vendo aí, curtindo o spoiler, é isso. Ele vai tentar transformar a Terra em Krypton. E o elenco, né? A gente tem que falar desse elenco que estava muito bom, né? Eu acho que pela primeira vez, tirando o Christopher Reeve, que temos aqui o nosso representante homenageando, eu acho que nós tivemos um super-homem com cara de super-homem, com físico de super-homem, né? E uma atitude, uma postura, né? Eu gostei muito do Henry Cavill ser escalado para esse papel. E os outros atores, né? Um elenco muito bom, a Amy Adams. O Lawrence Fishburne fazendo o Perry White, né? Eu gostei muito, né? Um ator diferente, né? Fazendo com uma postura, com um jeito diferente. É um negro, né? Ele foi negro como na outra quadrilogia ele era branco, né? Na tetralogia, não. O Perry White tradicionalmente é branco, entendeu? Então eu acho que eu gostei muito do Lawrence Fishburne fazer esse papel. Deu uma mudada e ficou legal, é um grande ator e pra nós que somos nerds e gostamos, né, quem ele é, filho? O Lawrence Fishburne. Morfeu. É o Morfeu de Matrix. Então ficou muito legal você ver, juntar tudo isso nesse filme. Então um elenco bom. Bom, gente, mais alguma coisa? Então acho que fechamos, né? Fechamos. Então vamos parando por aqui nesse bloco. No próximo vamos falar de esquecemos do diretor. Ah tá, a gente esqueceu de falar de quem? Do Zack Snyder. O diretor, porque ele tinha umas coisas legais que eu fiquei de falar, né? Que era junto com Christopher Nolan, que foi o produtor, que é o mesmo produtor da trilogia do Batman, do Cavaleiro das Trevas. Então ele tinha uma coisa legal, eu gostei da aproximação de câmera. E ele entra mais ainda, né, quando tem algumas cenas de ação. Então essa aproximação e essa entrada eu acho que dá um critério, um caráter assim de documentário, né? Parece que é alguém que está filmando ali, quis aproximar mais. Então preste atenção, quem ainda for ver o filme, quem for rever, que o filme vai ser revisto obviamente pelos fãs, nessas aproximações que é o que dá um aspecto assim de realismo, né? As lutas, as sequências de ação ficam bem realistas, né? Que o Zack Snyder, eu acho que ele já tem uma experiência, né? Ele dirigiu Watchmen, dirigiu 300, dirigiu o que mais, Alan? Dirigiu Sucker Punch. Dirigiu Sucker Punch, então ele tem uma experiência legal assim nesses filmes de ação, né? E acho que agora ele atingiu um ápice. Bom, então falando do diretor, a gente fecha. O Alan tem que salvar um gatinho ali agora, como o super-homem. E vamos terminando por aqui. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. You have to decide what kind of man you want to grow up to be, Clark. Whoever that man is, he's going to change the world. Olá pessoal, vamos falar agora então de quadrinhos e mangá. Eu tô aqui com o Genshiken, que é o lançamento da JBC. É um mangá do Kishimoto, que foi lançado no Japão entre 2002 e 2006 e está saindo agora no Brasil, né? O mangá, ele gira em torno, né, da história, né, gira em torno de um clube universitário para otakus. Parece que no Japão acontece mais ou menos assim, né? Quando você entra para a universidade, você pode escolher um clube de astronomia, de ciências, e um deles é esse clube, o Genshiken, que é o clube da cultura pop japonesa, né?
dois personagens, né, conduzem praticamente a história. Um deles é o Kanji, que é aquele nerd tradicional, aquele otaku tradicional que se acha tímido, não tem namorada, e até um ponto de identificação fácil, né, com os leitores, com alguns leitores, né, acho que com a maioria deles. E a outra personagem é a Saki, que é uma menina que está lá no clube para justamente tirar o namorado de lá, porque ela acha que o namorado não pode pertencer a esse mundo estranho, né. Então o mangá parece aquela sucessão de clichês, né? Só que à medida que a história vai se desenrolando, esses personagens vão mostrando outras facetas e até dando uma nova dimensão para a história. Porque o Saki, né, que é o garoto que entra lá pro clube, que a história vai mais ou menos sendo conduzida por ele, o Saki começa a perceber que o mundo não gira em torno daquele microcosmo, né? O microcosmo do mangá, do anime, de personagens, de figure actions. Então ele vai ganhando um tom mais humano, né? Se é que um otaku não é humano, né? Mas isso vai humanizando mais o personagem, trazendo questões mais humanas, né? Não só aquelas questões de como é que eu vou juntar dinheiro para comprar o meu mangá. E já a Saki, ela vai percebendo, né, com a convivência com aquelas pessoas, né, naquele clube, que aquelas pessoas não são tão estranhas quanto parecem, né? Que são pessoas normais, com problemas normais, com família, enfim, com o dia a dia, que faz delas pessoas tão bacanas quanto aquelas com as quais a Saki convive, né, que fora daquele clube. Outra coisa interessante no mangá é a narrativa, né? Ela tá bem dentro daquele padrão, né, oriental de narrativa, de mangá mesmo, né? Que tem vários quadrinhos sucessivos, né? Mostrando apenas um olhar, uma paisagem, uma mudança de posição do personagem, né? Que dá um ritmo diferenciado. A princípio parece que é um ritmo mais lento, né? Só que esse ritmo ele vai te trazendo para dentro do universo, né? E eu acho que isso é que é interessante, né? Você, a princípio, quem está acostumado com uma narrativa mais do quadrinho americano pode estranhar. Mas essa narrativa é legal que ela vem te puxando, né, pro que o personagem está vivenciando, né, para tudo que circunda o universo dele, né. Isso eu acho bem interessante e está bem, bem enfatizado, né, nessa narrativa aqui do Genshin. Então Genshin é aquele mangá diferenciado, né, que a gente indica porque foge desse padrão de mangás que estão aí nas bancas, né, que são muitos, todos parecidos, e o Genshin realmente foge um pouco dessa padronização e é uma história um pouco mais original. Então tá indicado aí pelo Estúdio do Traço. Genshin nas bancas custa só R$ 11,90. Olá pessoal, nós vamos falar agora do grande lançamento de história em quadrinhos da Panini, da editora Panini para esse ano de 2013 no Brasil, que é a coleção Antes de Watchmen. Mas para falar de Antes de Watchmen, nós temos que falar antes de Watchmen. É que essa HQ aqui lançada na década de 80, né, entre 1986 e 87 pela DC Comics, lançada em 12 partes, ela é um verdadeiro divisor de águas na história das graphic novels e das histórias em quadrinhos também, né? Foi escrita pelo polêmico Alan Moore, polêmico e talentoso, né? E ilustrada pelo David Gibbons. Essa HQ ela ganhou vários prêmios, né? Ganhou o Eisner, ganhou o Kirby, ganhou, enfim, vários prêmios pelo mundo e é a única história em quadrinhos que consta na lista dos melhores 100 romances da revista Time desde 1926. Ou seja, não é pouca coisa, é uma HQ essencial para os fãs de quadrinhos, né? Todo fã já leu o Watchmen, justamente por trazer uma temática que não só revolucionou a história em quadrinhos, mas também começou a servir de referência para os quadrinhos da Marvel e da DC. Bom, a trama de Watchmen, ela se passa, né, no ano de 1985 nos Estados Unidos, durante a Guerra Fria,
que, para quem não sabe, e resumindo a grosso modo, era aquele clima que assombrava o mundo entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, que poderia acontecer a qualquer momento, né, uma guerra nuclear que fosse devastar a humanidade ou boa parte dela. Então, dentro desse contexto, heróis, né, mascarados seriam uma realidade. E esses heróis, eles são tratados com verossimilhança, né? Eles têm os problemas pessoais, eles têm problemas éticos, psicológicos, que colocam eles dentro de um contexto de ação diferenciada dos personagens como um Batman, como um Super-Homem, enfim, dão a eles um tom de realidade. Bom, a história é longa, né? Ela começa com o assassinato de um desses heróis que já está aposentado, né, do comediante, e um outro herói começa a fazer uma investigação. O Rorschach começa uma investigação e aí começam uma série de tramas e de subtramas que vão desvendando esse universo, né, que é um universo maravilhoso e que eu recomendo que seja uma leitura para qualquer fã de quadrinhos. Bom, a gente não pode se prender muito a falar de Watchmen. Era só para dar uma ideia do que é, porque nós vamos falar aqui do que seria, né, o prequel, do que seria o antes, né, dessa aventura que eu falei para vocês aqui agora. Bom, essa pequena introdução falando de Watchmen era para que vocês se familiarizassem um pouco, né, com o universo e entendessem do que a gente está falando. Quem não é, pelo menos fã, quem não conhece a HQ, né, sendo lançada agora no Brasil pela Panini desde maio e já está no 3º número, que é antes de Watchmen. Já saiu o Coruja, saiu o Espectral e agora nas bancas o Rorschach. Então, com esses 3 números, já dá pra gente ter uma ideia, né, do que é essa coleção, né, o que é o antes de Watchmen. Porque quando começaram a surgir, né, os boatos de que iria se fazer um prequel, né, ou seja, o começo, né, lá dos Watchmen, houve uma certa polêmica. Inclusive o Alan Moore disse que não concordava com isso, que a obra era uma obra fechada. Vários fãs pelo mundo também discordaram que não precisava de nem prelúdio e nem continuação, né, que o Watchmen já estava ali completo. Eu achei assim, na época achei que fosse uma coisa só de caça-níquel, que a DC estava querendo fazer o que fez com os 952, né, ganhar um dinheirinho, mas agora lendo eu vejo que eu mudo um pouco essa opinião, né? Eu acredito que muitos fãs também mudaram, né? Porque realmente o universo do Watchmen é um universo riquíssimo, né? Tem sim como fazer histórias antes, e eu acredito que de uma forma até mais ousada, né? O depois, né, do final, né, como acabou lá o Watchmen, o original, o primeiro, né? Então, falando individualmente de um por um, o Coruja, a HQ do Coruja, ela traz o Coruja conhecendo, né, o anterior, né, porque houve um Coruja antes desse Coruja. Então ele conhece esse Coruja, ele conhece o Rorschach, começa ali uma parceria, né, porque ele era o parceiro do Rorschach. E eu achei bem interessante como foi tratado não só a parte de roteiro, né, mas a parte visual, né, a parte da arte, né, uma arte bem legal. Ele conhece lá também, tem algumas ligações, existem vários links, né, com a história original. Por isso que eu acho que é interessante antes, né, você conhecer a história, as 12 edições de 86 e 87, porque tem muito gancho, né, muita coisa que para quem não é fã passa despercebido, para quem não leu, né, o anterior passa despercebido. Falando aqui rapidamente, que o nosso tempo é curto também, da Espectral, que eu acho que foi assim a que mostrou realmente a gênese, né, da heroína, com uma arte também maravilhosa. Eu não conhecia essa artista, Amanda Conner, tem uma arte muito bacana, e ela mostra a mãe dela também, que houve uma primeira Espectral, que aí no caso era a mãe dela, no caso do Coruja não é o pai dele, não é ninguém ligado à família, mas aqui era a mãe da Espectral que queria que a filha também fosse uma heroína, né? E é bem legal, tem uma surpresa, inclusive o final, né, tem um gancho muito bacana, né? Claro que eu não vou contar, vocês corram atrás. E por último, o Rorschach, né, que esse aqui foi o único até agora, que a única edição, né, dessas 3 que foram lançadas, que não mostram um prelúdio. Mostra somente o Rorschach, ele agindo, né, como ele agia antes de se tornar um Watchman. Ele não tem nem a parceria ainda com o Coruja, mostra ele aqui numa ação
E eu acho que esse é o legal dessa série, né? Que ela demonstra que, assim como o Batman, como o Super-Homem, como o Homem de Ferro, tiveram uma história original e depois outras foram se desenvolvendo, eu acredito sim que os personagens de Watchmen possam ter outras histórias além daquela que está na HQ clássica, ok? Tá aí, falamos de Watchmen, vamos aguardar os outros. Eu, como fã, gostei muito e recomendo, tá ok? Um abraço e no próximo bloco, aulinha de desenho do tio Nilson falando de perspectiva. Até lá! Bom, basicamente nós devemos entender que o desenho da perspectiva é a representação de um objeto de 3 dimensões num plano bidimensional. Nós temos aqui então um cubo, que é um poliedro, né, de 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é também conhecido como hexaedro, né? Ele é tridimensional, ele tem altura, ele tem largura e ele tem profundidade. Eu vou utilizar o cubo como a referência tridimensional para ensinar vocês a desenhar a perspectiva cônica, que é a perspectiva mais utilizada no desenho artístico, nos quadrinhos, no mangá, enfim. É uma perspectiva bem utilizada, tá ok? No desenho da perspectiva cônica, nós devemos atentar para 2 elementos fundamentais na sua construção. O primeiro deles é a linha do horizonte. A linha do horizonte nada mais é que o nível do olhar do observador com relação ao objeto. Ou seja, é o nível do olho, é a posição do teu olhar, que pode estar acima, no meio, abaixo, enfim, em qualquer posição, dependendo de que você esteja em pé, sentado, em cima de um morro, embaixo de uma ponte. É o nível, a linha do horizonte vai identificar aí o nível do teu olhar, ok? Um outro elemento também fundamental é o ponto de fuga. Ele vai indicar o posicionamento do observador com relação ao objeto. E o ponto de fuga fica em cima da linha do horizonte. Eu vou colocar aqui um ponto um pouquinho grande para que vocês possam enxergar, mas esse ponto deve ser feito pequeno, né? Que é para que não haja nenhuma distorção. Bom, apresentados esses 2 elementos, é bom que entendamos que, dependendo do posicionamento do objeto, a perspectiva cônica pode ser frontal, né, quando uma das faces está totalmente de frente para o observador. Percebam aqui que vai ficar essa haste de baixo, ela fica totalmente paralela à linha do horizonte, ok? Isso caracteriza a perspectiva frontal, né? Ou então a perspectiva pode ser oblíqua, quando o que está mais próximo do observador não é nem uma face nem outra, o que está mais próximo é uma das hastes. Então vou ter uma profundidade para um lado e uma profundidade para o outro lado, o que vai exigir 2 pontos de fuga. Vamos começar vendo a perspectiva frontal, tá ok? Essa perspectiva vai utilizar apenas um ponto de fuga. Então vamos lá, vou começar a desenhar essa perspectiva. Vou começar marcando a frente do objeto. Então eu começo desenhando a face do objeto, né? É importante que estas linhas elas estejam numa perpendicular, ou seja, se eu prolongar essa haste, a linha dessa haste, que ela esteja aqui em 90 graus, formando um ângulo de 90 graus, ok? Vou apagar isso aqui para a gente não se confundir, mas aqui tem que estar formando esse ângulo. Então deixa eu caprichar aqui, fazer essa aqui um pouco mais retinha, para não haver nenhuma distorção. Então eu tenho as hastes laterais, a haste de cima e a haste de baixo. Então formei aqui como se eu tivesse construído essa face no meu plano bidimensional, ok? Eu vou imaginar que essas hastes que estão na perpendicular com a linha do horizonte, eu vou imaginar que elas têm um ponto em cima e um ponto embaixo. Vou colocar aqui só a título de lembrete, para a gente ficar sabendo por enquanto. Depois a gente vai
trabalhar sem esses pontos, ok? Então agora eu vou usar uma regrinha muito simples da perspectiva, que é ligar o ponto da haste ao ponto de fuga. Vamos lá então. Ponto da haste para o ponto de fuga. O ponto da haste vai para o ponto de fuga. Ponto da haste no ponto de fuga. E o ponto da haste no ponto de fuga. Ok? Quando eu faço isso, eu crio essas linhas que são chamadas de fugantes. É nas fugantes que eu vou registrar a profundidade do cubo, ou da caixinha, ou do objeto, enfim, do que a gente estiver colocando na perspectiva cônica. Eu vou começar por baixo, vou começar registrando a profundidade de trás. Eu vou usar aqui uma profundidade aleatória, ok? Então vamos lá. Essa linha aqui que eu estou marcando, é importante que ela esteja bem paralela a haste da frente, porque na verdade eu estou marcando essa superfície de baixo. Agora eu vou marcar as superfícies, eu vou marcar, perdão, as hastes de trás. Então eu vou subir aqui bem, uma linha bem paralela a essa linha de haste que já existe, até que ela encontre a fugante lá em cima, ó. Ok? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou subir até que ela encontre a fugante. Vou dar uma forçadinha para a gente poder ver melhor. E agora eu vou ligar essas duas hastes. Pronto. Coloquei aqui o nosso amigo na perspectiva. Ó, eu tenho aqui a face frontal e tenho lá atrás essa face. Tenho a face de baixo, a face de cima e as faces laterais. Ok? Vamos passar então agora rapidamente, o tempo é curto, para o desenho da perspectiva oblíqua. Bom, como eu já falei, a perspectiva oblíqua, na perspectiva oblíqua, a haste, uma das hastes vai estar mais próxima de quem observa. Então eu vou ter uma profundidade para a direita e uma profundidade para a esquerda. Isso vai requerer que eu coloque na linha do horizonte 2 pontos de fuga. Um para a direita, vou colocar aqui um ponto bem considerável, e um na esquerda, para onde eu vou jogar essas profundidades, ok? Então eu vou começar marcando a haste principal. Eu vou marcá-la aqui no centro, deixar ela aqui bem no centro, né? E é importante observar também que essa haste, se eu levá-la até a linha do horizonte, ela tem que estar formando aqui um ângulo de 90, ou seja, ela está na perpendicular com relação à linha do horizonte. Eu tenho o ponto de cima, eu tenho o ponto de baixo, ponto imaginário nessa haste, e eu vou fazer a ligação. Vou utilizar aqui um esquadro para sermos mais rápidos, do ponto da haste no ponto de fuga. Liguei aqui, vou ligar este lado, o ponto de baixo. Farei agora a ligação dos pontos da haste no ponto de fuga da esquerda. E vou criar as fugantes de profundidade, né? Nessas fugantes é que eu vou situar, que eu vou colocar a profundidade tanto da direita quanto da esquerda. Então venho aqui e coloco essa profundidade bem paralela à haste principal, né? Criei uma haste, essa haste tem pontos, né? Vou criar também a haste da esquerda. Tranquilo até aí, né? Essas hastes elas têm que estar bem perpendiculares, né? Olha lá, formando um ângulo lá de 90 com a linha do horizonte, ok? Ponto em cima, ponto embaixo. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho haste e ponto da haste tem que estar ligado no ponto de fuga. Então vou pegar, vou verificar que para cá está ligado, só que não está ligado para esse ponto. Então eu ligo esse ponto da haste no ponto de fuga e faço a mesma coisa com o ponto de baixo. Ligo aqui o ponto da haste com o ponto de fuga. Vou fazer a mesma coisa com a haste de lá, que está ligada
para aquele ponto, mas não está ligada para esse. Já está aparecendo aí, né? O volume, ó. Vou ligar agora esse que está ligado para lá, mas não está ligada para cá. Eu estou assoprando aqui porque o grafite fica no papel e atrapalha um pouco. Ele vai sujar um pouquinho o nosso desenho. Então, ó, já aparece o cubo. E agora eu vou ligar onde essas linhas se cruzam e aqui embaixo, e vou criar a haste lá de trás, que seria essa haste aqui, né? Essa haste de trás. Então vejo agora uma haste, 2, 3, 4, ou seja, eu tenho aqui o hexaedro, né? Eu tenho aqui as 6 faces, ok? Então essa é a perspectiva oblíqua usando 2 pontos de fuga. Na próxima aula nós vamos ver como é que a gente vai colocar esse cubo na perspectiva cavalheira. É uma outra situação. Até lá e bom exercício para vocês.